Exatamente, Albenize, ouvintes, estamos de volta aqui a primeira hora, já ao lado da secretária de Saúde de Santa Cruz, Milena Ferreira. Vai falar sobre esse enfrentamento, né, atualizar aqui as informações quanto também à campanha de vacinação, o funcionamento dos serviços que lutam, né, diariamente no combate à pandemia. Tem o Centro Covid, tem os nossos leitos de UTI, tem também a chamada UPA do bairro do Paraíso, né, o Centro de Saúde lá do bairro do Paraíso. Vamos saber como é que estão os funcionamentos e como ficam esses serviços também nesse declínio dos casos que a gente registra aqui nos últimos dias aqui na capital do Trairi. Muito bom dia, Milena. Bom dia, João. Bom dia, Chaguinhas, Édipo, Albenize e Alex. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santa Cruz. Milena, vamos começar pela campanha de vacinação, né? A gente tem aí informação de que mais vacinas estão chegando, inclusive hoje. Como é que a vacinação se encontra? Há uma possibilidade dessa semana baixar a idade do público-alvo? João, de fato, nós vamos receber, né, pouco mais que 900 doses. A gente não baixou a faixa etária nessa semana porque tínhamos vacinado pouco mais que 10%, né, do público-alvo. Esse público-alvo que está agora vigente é bem numeroso. Nós temos mais que 4.000 pessoas e não tínhamos vacinado nem 1.000, né? E aí, com essa quantidade de doses que estamos recebendo agora, vai dar para a gente dar como é que eu quero dizer? A gente alcançar um maior número para poder baixar a faixa etária próxima semana, né? Estamos recebendo hoje, vamos dar seguimento durante a semana nos turnos da tarde, vamos abrir o noturno na unidade de apoio do DNR na segunda-feira e na terça provavelmente, porque ainda vai ter doses. E aí a gente está sempre comunicando, né? Informando para a população o número de doses que vem chegando e, e a distribuição nas unidades básicas. A expectativa é para hoje receber quase 1.000 doses. 900, esqueci agora o número exato, mas pouco mais que 900. Como é que está sendo a procura nas unidades? Como é que está sendo essa dinâmica, né? Já que estão chegando poucas vacinas? Nessas últimas 3 semanas, nós tivemos um número bem reduzido, né? Isso impactou, causou muitas filas, mas a população está procurando, principalmente dessa faixa etária, né? Como eu disse, é uma população mais numerosa e ela está procurando. Ainda estamos utilizando o mesmo sistema, chega as doses, a gente distribui de forma igualitária para as equipes e aí a gente distribui fichas, né? Porque é para a população em geral e a procura é espontânea. Então, como a gente tem uma capacidade instalada, devido à quantidade de doses, então a gente permanece ainda com esse mesmo sistema de distribuição. Milena, falando agora do Centro Covid, né? Serviço que inclusive completou na última quarta-feira um ano, né? Instalado pelo município para justamente atender os pacientes, né? Com sintomas respiratórios relacionados aí à Covid ou não, né? Há um pensamento, né, do município em breve fechar esse serviço, já que os números da doença estão caindo. Como é que está o planejamento da secretaria? Há a intenção de fechar o mais breve possível? É. É bem complexo, né, João? Mas assim, com certeza vai haver mudanças, sim, e redirecionamento dos serviços. Estrategicamente, a Política Nacional de Imunização, ela iniciou com a vacinação da faixa etária que teria a probabilidade de agravar, que seria dos idosos, né? Iniciou pelos idosos. Por que iniciou pelos idosos? Para não colapsar o sistema de saúde. Porque como era o público que a probabilidade de agravar é bem maior, então o sistema de saúde não teria condição de abarcar esse público se adoecesse todo mundo, né, de uma vez só. Diferente da população adulta e adulta né, mais jovem, né, e adolescentes e crianças, que a probabilidade é bem menor. E aí o que é que aconteceu? Esse público foi imunizado. A gente está vendo agora que essa população idosa não é mais predominante, né, no que se refere aos internamentos, é a população adulta.
hoje a população adulta. E aí o que é que acontece? Com essa imunização dos idosos, a gente já sentiu um impacto nos internamentos, nos óbitos, apesar de que óbito, a predominância ainda é de idosos, né? Mas a gente já sentiu esse impacto. Com a quantidade que, de pessoas imunizadas hoje, tanto pela imunização externa, digamos assim, né, a imunização da vacina, quanto você ter produzido seu próprio imunizante por ter tido a doença, né? Então, como esse número aumentou, a gente está sentindo no nosso sistema com essa diminuição aí dos casos, né, da procura. E aí, a gente não tem condição de manter essa estrutura toda para sempre, né? E aí a gente está estudando, sim, a possibilidade de redução de alguns serviços. Claro que o Centro Covid é, é um dos serviços que a gente vai repensar, né? Quando a gente fala em fechar, não é fechar e passar uma borracha. Vai ter procura de pessoas sintomáticas respiratórias e essas pessoas vão para onde, né? Então a gente se preocupa com essa assistência. Então o que eu digo à população é: essa semana está sendo bem decisiva para a gente. Estamos fazendo todas as análises, até porque quando a gente foi montar o centro Covid, a gente montou esse centro como uma unidade de campanha, né, para atender uma emergência da pandemia e que atendeu e que atende muito bem, né? Foi e é um serviço que significou muito para a nossa rede, principalmente para a nossa rede básica. Deu uma garantia da população para saber para onde essa população ia nos primeiros sintomas. Então, a gente está repensando todo o fluxo de assistência, mas eu digo à população que na próxima semana a gente deve estar informando todo o planejamento que foi feito, né? Que a gente vai iniciar as discussões de grupo com a equipe a partir de segunda-feira para fazer esses redirecionamentos, mas a gente vai deixar a população ciente e tentando diminuir o máximo que puder de impacto para que a população não sinta essa diferença e tentando sempre garantir essa assistência à população. Helena, e aí entra também, nesse momento de repensar o funcionamento desses serviços, os leitos de UTI do Hospital Municipal Luiz Bezerra. A gente vê alguns leitos, inclusive em alguns municípios, o Estado transformando em UTI geral. É possível manter esses serviços após esse momento pandêmico? O município pensa em manter esses serviços até quando? Enfim, há recursos para isso? Quais são as informações que você pode repassar para o nosso ouvinte, quanto também ao funcionamento dos leitos de UTI? Também a gente está repensando. Olhe, Santa Cruz tem uma particularidade. Todos os nossos serviços são municipais, de gestão municipal. Então, é regionalizado, a gente abre as portas dos nossos serviços para a região de acordo com o que eles pactuam conosco, né, com Santa Cruz. Mas a responsabilidade de Santa Cruz é muito grande, principalmente com os munícipes da cidade. Então, a gente está pensando nesse primeiro momento em que estrutura a gente tem condição de manter para o Santa Cruzense, né? Feito isso, a gente repensa na regionalização, porque hoje é como eu repito, os serviços são todos municipais e só a Prefeitura de Santa Cruz não tem condição de manter esses serviços regionais que a região requer. Vou dar um exemplo. Hoje, na nossa UTI, só tem um paciente, é um paciente de São Bento do Cairi. Então, a gente está lá com uma equipe, médico, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, toda uma retaguarda de medicação, equipamento, e aí tem outros investimentos que não são mensuráveis, e está lá um paciente de São Bento que assim, eu estou colocando isso, não estou expondo nem querendo trazer nenhum constrangimento, mas para nós, pensando só no hospital municipal, a gente não tem condição de atender, né, a todos. Então, assim,
a gente está repensando o valor do custeio que é enviado pelo Ministério da Saúde, não mantém os leitos, né? A gente precisa ter uma contrapartida muito significativa da prefeitura, porque no início dessa pactuação da UTI, ela foi uma pactuação, por sinal, judicial, de forma regionalizada, onde o Estado, a Prefeitura e as prefeituras da região, né, e o Ministério da Saúde pactuaram. Pactuaram por 3 meses, algumas prefeituras não cumpriram, né, mas nem por isso deixamos de manter. Estamos mantendo até hoje com recursos do Ministério da Saúde e da Prefeitura, né? O mês passado nós recebemos um repasse do governo do estado, mais um repasse que foi referente a uma portaria que o governo do estado recebeu do Ministério da Saúde. Então, diretamente do fundo estadual não veio? Não veio, né? Então, veio porque foi um repasse do governo federal. Então, assim, a gente hoje se mantém basicamente com recurso do governo federal e do município, e aí a gente não tem condição, porque a gente é um município teoricamente pobre, né? A gente não tem indústrias, não tem empresas, enfim, a gente tem que, como diz Ivanildinho, a gente tem que ter o que pode, a gente só faz o que pode, né? Então, para deixar a população ciente que a gente está repensando, trabalhando nesse redirecionamento de todos os serviços. Agora, não queremos causar prejuízo, nem devemos, à população, no que se refere à assistência. A gente vai tentar manter a melhor assistência possível. Falando em assistência, não tem como também deixar de falar do Centro de Saúde da Família do bairro do Paraíso, né, Milena? Como poderá ficar o atendimento, né, naquele setor importante ali da cidade de Santa Cruz? Ah, de fato, João, foi importante você colocar isso. Nessa pandemia, né, a gente, quando chegou no momento mais crítico, a gente precisou definir o público, né? E aí transformamos aquela unidade em praticamente um hospital geral, né? Mas desde os primeiros momentos que a gente foi tentar reabrir aquela estrutura, a gente sempre mostrou para a população que nós não tínhamos condições de manter 2 hospitais municipalizados. Então, a proposta daquela estrutura é de ser um centro de saúde da família. Lá funcionará 3 equipes de saúde da família, mais uma equipe de urgência e emergência para atender a população que necessitar de urgência e emergência, né? Sendo o Aloísio Bezerra como o hospital de referência para internamento, também para urgência e emergência, né? Então, assim, o formato inicial do Centro de Saúde da Família é 3 equipes de atenção básica, mais uma equipe de urgência e emergência. Então, a gente está trabalhando nesse sentido para retomar a origem, até porque nós apresentamos ao Conselho Municipal, apresentamos ao Ministério da Saúde e aquela estrutura está habilitada para Centro de Saúde da Família, né? Mas quero também dizer à população, em especial do bairro do Paraíso, que a gente tem uma preocupação, a gestão municipal tem uma preocupação em não causar prejuízos ao atendimento. Então, ninguém vai fechar, a gente está estudando e planejando a melhor forma possível para não impactar, né? De forma negativa, claro. Centro de saúde com urgência e emergência funcionando e as equipes de saúde da família. E as equipes de saúde da família. Agora, não temos condições de manter toda a estrutura, 2 unidades de internamento, enfim, até porque a gente precisa ampliar outros serviços também, né? De acordo com o que a gente está vivenciando. A gente está tendo muitos agravos de outras doenças, na verdade. Outras doenças estão agravando muito, né? Então, a gente tem que redirecionar os serviços para atender também esse público. Milena, o mês de agosto será um mês importante para a definição de tudo isso, né? Com certeza. Essa semana a gente já precisa definir tudo, porque agosto já vai ter outro redirecionamento. Ok, Milena, nós queremos agradecer aqui as informações, deixá-la à vontade também para as considerações finais, algo que você considera importante aqui que o nosso ouvinte precise tomar conhecimento. Sábado vamos ter D2, né, a AstraZeneca, para quem se vacinou
em abril, dia 24 de abril, ali na unidade do centro, vai ter o drive e vai ter a unidade de vacina, a sala de vacina aberta para pedestre, amanhã, claro. É. Então, durante o dia todo, né, manhã e tarde, como sempre, até as 4 da tarde. Então, a gente pede à população que procure, né, é importante demais a gente manter essa imunização, é o que vai conter a transmissão do vírus. Dizer à população que permaneçam utilizando máscara, o distanciamento e a higienização, mesmo com essa vacinação aumentando, a transmissibilidade diminuindo, mas a gente só vai conter com essas medidas sendo tão importantes quanto a imunização, né? As medidas sanitárias. Então, agradecer também a oportunidade mais uma vez e pedir a compreensão sempre da população, porque a gente está trabalhando pensando no coletivo, no intuito de melhorar cada vez mais a assistência, mas, claro, sempre dentro das condições que a gente disponibiliza, né? Muito bem, mais uma vez agradecemos aqui a Milena Ferreira, secretária de Saúde de Santa Cruz, atualizando todos nós aqui sobre esse enfrentamento, essa luta, né, de enfrentamento à Covid-19 e, claro, outras demandas também da pasta da saúde. Com apoio de Chagas Costa, João Fernandes, para o Primeira Hora, é com você, Albenize.